Olá, meus amados. Olá, você que me ouve. A você que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero falar nesta fala a respeito do Salmo 82. Eu não sei em que mundo que você vive, que país que você vive. Eu sei que na minha convivência do dia a dia, o que eu tenho mais ouvido as pessoas dizerem é: até quando? Será que Deus não está vendo? Até quando reinará a injustiça nesta nação? Essa é uma pergunta que se faz constantemente, porque talvez você não esteja sofrendo diretamente a injustiça, mas você tem visto que ela reina no nosso país, reina no nosso mundo, reina em todos os cantos. A injustiça é uma constante e nós, quando nos sentimos injustiçados, ficamos perplexos e começamos a nos perguntar: até quando? Será que Deus não vê? Até quando isso vai durar? O Salmo 82 fala a respeito dessa realidade, e era uma realidade em que Israel vivia naqueles dias. E quando o salmista diz, lá no Salmo 82, ele está falando a respeito dessas questões. Ele diz que Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, e estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis o partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança das nações. O que a gente vê que o salmista está dizendo aqui é que a justiça havia virado injustiça, em que os juízes haviam invertido os seus julgamentos, onde o ímpio era privilegiado e o justo muitas vezes era condenado. E o Salmo é escrito para falar a respeito desses ímpios, a respeito dessas pessoas que estavam sofrendo isso, e a respeito dos juízes que haviam pervertido o juízo. Deus havia estabelecido juízes em Israel. E por ele ter transferido essa função, que era uma função dele, do próprio Deus, ele chama esses homens de deuses também, porque estavam no lugar dele, fazendo a função que era dele, julgar e fazer com que a justiça acontecesse. A instrução dada por Deus era que eles, os juízes, atendessem à justiça para o órfão, para o fraco, para o oprimido, e procedessem corretamente com o aflito e o desamparado. Era a função deles aliviarem o oprimido das mãos opressoras. Entretanto, os juízes se corromperam e há tempo julgavam injustamente, e daí o salmista pergunta: até quando vai durar essa injustiça? E eles tomaram a causa dos ímpios para si, absolvendo os criminosos culpados e retendo o justo. Não havia mais justiça em Israel. Os comandos da nação haviam se perdido, a ponto de ser mencionado que os próprios fundamentos da terra estavam abalados e vagueavam sem entendimento em um mundo de trevas. Essa era a situação de Israel. Não estou falando da nossa situação, estou falando da situação de Israel naqueles dias. E naquele tempo de profunda injustiça, onde os juízes haviam se corrompido totalmente, sai da parte de Deus uma palavra de alento ao povo, e que pode ser para nós ainda hoje, nos nossos dias, para o nosso alento. A primeira coisa que o Salmo diz é que Deus assiste na congregação dos justos e ele estabelece o seu julgamento. Ou seja, juízes estão sujeitos a Deus e Deus há de julgar também os juízes. Deus há de julgar a favor daquele que sofre a injustiça
e há de julgar aqueles que cometeram injustiça. A outra coisa que o Salmo nos fala bem claramente é que o mesmo Deus que eleva o homem a uma condição de quase Deus, também o deixa voltar à condição de um simples mortal entre os mortais. Diz que, como qualquer um dos príncipes, eles, os juízes, haveriam de sucumbir. A outra questão que fica muito clara no Salmo 82 é que se uma função ou um título eleva um homem, a falta de fidelidade ou do exercício correto àquilo que lhe foi dado título, aquilo que ele foi elevado, o faz cair na ruína e na vergonha. Deus faz essas coisas. E a última questão que fica bem claro é que por mais que nós queiramos nos separar, criar grupos seletos, estruturas elaboradas, sociedades, nações, muitas vezes nos desviando do oprimido, do fraco, criando grupos em que nós possamos ser seletos no meio das nações, no meio dos povos. Deus diz claramente que a Ele pertence a herança das nações, e a Ele a todos julgam. Nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje onde pessoas se preocupam demais com algumas coisas e de menos com outras. Há países, há nações, há povos que sequer são lembrados, porque ninguém quer se envolver com eles. E há lugares e há situações onde esses povos se isolam e se fecham e não abrem as portas, não abrem os muros, porque eles querem estar sós ali. E a Bíblia é bem clara, que diz que Deus há de julgar todas as nações. Eu sei que você deve estar se perguntando, como eu disse, eu não sei se você sofre a injustiça ou se você vê a injustiça, né? Você pode estar se perguntando, até quando? Como que fica isso? Como que essas coisas vão? Até quando vai assim? O livro de Hebreus fala a respeito dos heróis da fé, daqueles que lutaram pela fé. E diz que alguns deles, alguns homens, daqueles que o livro cita, eles morreram sem ver o que esperavam. Entretanto, o livro também diz que outras pessoas viram o que eles esperavam. E a fé deles foram acrescentadas pela esperança daqueles que esperaram sem ver, mas que outros viram. Eu não sei se você vai ver a justiça ainda nos nossos dias. Eu não sei quando é que ela vai chegar, a justiça verdadeira. Eu só posso te dizer o seguinte, e eu sei que eu vou ver e sei que você também há de ver um dia. Haverá um príncipe que domina. Haverá um rei que há de se levantar sobre toda a terra e a todos há de julgar. Esse dia vai chegar. Eu espero ardentemente, eu espero ansiosamente a vinda deste dia de um príncipe que há de dominar sobre toda a terra. Vamos orar? Pai querido, olhe para o nosso povo, olhe para a nossa nação, olhe para as nações onde a injustiça impera, para que haja, Pai, paz, para que haja justiça, para que haja comida, para que haja saúde, para que haja distribuição de renda, para que haja amor entre todos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.